Na verdade, esse é um dos temas que nós estamos trazendo para as nossas conversas aqui no final de uma noite, né? E que vai se transformar em episódios. E esse talvez seja um tema mais angustiante. Os residentes, assim que terminam, fizeram já a sua escolha, né, de uma especialidade, ginecologia e obstetrícia. E a gente está falando exatamente para esse tipo de público, né? E essa escolha, ela tem um peso e um cargo muito grande, porque a formação desse profissional ela é muito longa. São 6 anos de faculdade, Três mais anos de 3 anos de residência. residência. E isso impõe, ou pelo menos é o que eu acredito que os residentes sentem, a necessidade do sucesso, né? A gente quer acabar. Num tempo que já se vai lá 9 anos, pelo menos na hora que você A termina. gente quer acabar e ganhar dinheiro. Exatamente. É isso que a Então, gente seja quer. no mundo privado ou no mundo público, né, onde você vai entrar no mercado atuando como um especialista, você tem que fazer boas escolhas. E essa é a grande dificuldade, e esse pulo do gato nas escolhas normalmente não nos é ensinado. Seja principalmente na residência, principalmente na universidade ou na faculdade, né? Então, como você se comporta em relação à marcação de uma cirurgia, à internação de um paciente, monta ou não um consultório, faça ou não um R4. Isso tudo são questionamentos que vão surgindo e culminam com o término da formação, que é essa formação de 3 anos, e é extremamente longa. Então, a escolha é muito importante. Escolher bem A os caminhos, especialização, né? e dentro dela escolher o que você quer fazer, porque isso é muito importante. Eu acho que quando você sai da residência, na ginecologia principalmente, que tem a obstetrícia junto, a gente sai às vezes fala, nossa, mas o que eu faço dentro disso? Eu faço colposcopia, eu faço um R4, eu faço mama, eu faço estética genital, eu faço... O que eu faço? Eu faço só parto, eu faço isso. Isso, a gente às vezes sai sem ter uma escolha, né? Tipo, o que eu vou fazer agora? Como que eu quero? O que eu gosto? Isso é muito... A gente tem essa dificuldade. Quem não acha durante toda a especialização uma coisa, tem essa dificuldade, eu acho, né? Durante o término da residência. Fala, e agora? Ah, eu gosto de vídeo, mas faço uma pós? As pós não tão caras. Ou faço um R4, faço um... Então, assim, isso é uma coisa importante de escolher primeiro o que você mais quer fazer, porque senão você não vai se encontrar. Não vai. Perfeito. Eu acho que eu saí da residência assim meio... Nossa, eu faço parto, eu faço plantão, eu não sabia o que fazer. Eu falei... Gosto, até que eu me encontrei numa areazinha que eu achei que poderia dar certo pra mim, que eu ia gostar de ir todos os dias pro consultório fazer aquilo. E eu acho que é isso que tem que fazer, assim. Você tem que ir caminhando pra essa área. Bom, então eu vou colocar algumas questões que são importantes para o indivíduo fazer essa escolha e se sentir mais amparado ao término da residência, né? Primeiro que vocês já fizeram uma escolha, né? Todo residente de ginecologia e obstetrícia já fez a sua escolha lá no seu internato e ela pode mudar em função de algum desgosto, da necessidade ou a procura de alguma outra coisa, mas ele já fez a escolha. O que eu acho muito importante que você colocou, e eu acho que isso é fundamental, é que você tem que ter amor, gosto pelo determinado área de atuação e principalmente um propósito. Nada você vai conseguir ter sucesso se você não tiver um propósito, né? Então, eu posso dar, assim, à luz do que aconteceu comigo. Eu vejo muitos alunos ou residentes terminando a sua residência falando, eu vou fazer um mestrado, eu vou fazer um doutorado. São pessoas extremamente competentes, abraçaram a especialidade de uma tal forma, mas um pouco desorientados, né? Por que fazer um doutorado? Por que fazer um mestrado? Você vai ser um professor, né? Ou você Então, só quer um título. ou você só quer um título. Isso é muito
isso é muito pesado, né? E eu vejo, às vezes, a necessidade, essa imposição. Vou fazer um mestrado porque eu fico mais tempo e me aprimoro mais. Eu me lembro que quando eu fiz o meu mestrado, é, é, é nítido, 20% de uma turma de mestrado realmente vai ser professor. O resto vai ter dificuldade para fazer a sua tese de mestrado, o resto vai ter dificuldade para assumir como professor. Então, tem que haver o propósito. Essa é a condição. E quando alguém chega para você e fala que quer fazer, você pergunta isso para eles? A primeira pergunta, você quer ser professor? Porque ser professor implica em baixos salários, Se eu não quiser ser professor, dedicação, não vale a pena. muito estudo, preparar uma tese de mestrado, uma tese de doutorado, uma tese de livre docência, ou um pós-doc. O que você quiser fazer na área acadêmica é muito pesado. Então, É um custo alto para um retorno talvez não tão interessante. Não o retorno emocional. O retorno pessoal é muito interessante. Mas será que você não pode ter a mesma referência e sentir-se tão bem sendo um excelente profissional, um profissional de referência? Precisa ter o mestrado, precisa ter o doutorado. Então, eu me encontro hoje numa universidade, eu sou docente, eu lido com bastante aluno e é lógico que a gente quer passar os caminhos, né? A gente transmite o quanto a gente gosta de fazer. Mas isso não basta. É preciso entender que aquele indivíduo talvez não queira ser um professor. Então, se você quer dizer que se eu não quero ser professora, não vale a pena fazer um doutorado, um mestrado. Eu acho que não é o caminho adequado, tá? Pode existir algum nível de interesse em fazer alguma determinada área, mas não é. Por isso que existem os mestrados profissionalizantes, né? Não são os mestrados para você obter o título, né, sensu estrito daquela especialidade. Então, você se aprimora. Na verdade, você pode fazer bons cursos de especialização em determinadas áreas e ser referência naquela área, sem que você seja ou se sinta na necessidade de produzir conteúdo acadêmico para ser um mestre ou um doutor. Porque não dá para chegar. E outra coisa, não basta ter o título, você tem que se submeter a uma universidade ou uma faculdade de medicina para ser professor. Sim. Né? Então, o custo é muito alto. O custo que eu quero dizer não é um custo financeiro apenas, né? É o custo emocional. Né? Se abdicar de várias coisas pessoais para poder conquistar esses títulos e depois conquistar o cargo nessas universidades ou nessas faculdades. Né? Então, eu penso, isso deve ser bem pensado, são escolhas de longo prazo. E o que eu vejo hoje, e que é muito interessante Mas você vê muita gente querendo fazer isso? Mestrado, doutorado lá no Moncorvo? Bom, eu trabalho na UFRJ, né? Num hospital dedicado ao ensino, né? Desde a graduação, internato, a residência. E, obviamente, isso mexe com os alunos e muitos se sentem envolvidos e na necessidade de fazer. Mas eu vejo isso com certa intensidade neles. Né? E uma coisa muito característica nas gerações de hoje é que a competição é acirrada. Então, eu vou dar um exemplo muito claro. Eu tenho 30 e tantos anos de formado. A minha escolha pela área acadêmica foi quando eu entrei um determinado dia no hospital, no auditório, e vi uma defesa de tese. Ali eu falei, é isso que eu quero fazer. Isso norteou até os dias de hoje. Então, eu abdiquei de muita coisa para poder fazer o mestrado, o doutorado. Abdiquei até de condições financeiras. Até que ponto vale a pena, né? Até que ponto isso vale a pena? Hoje eu me sinto realizado. Eu jamais poderia deixar de estar na universidade. Me sinto mal de não estar junto com os alunos.